Olá, turma querida! Tô aqui hoje para gravar alguns exercícios que eu falei para vocês, que deixaria explicado, comentado do módulo 9, Sistema Cardiovascular, mais especificamente falando sobre o sangue e sobre os seus componentes, né? Células sanguíneas, o plasma, que é a parte líquida onde estão dissolvidas também as substâncias, tudo aquilo que a gente comentou na aula passada. E aí, a gente tem a atividade 2 da apostila, que pergunta assim para vocês: por que dizemos que o uso de vacinas é preventivo, enquanto o do soro ele é curativo? E aí, gente, tem uma tabelinha na página 267 que traz para vocês os dois tipos de imunização que o corpo humano tem. A imunização chamada ativa, onde o nosso próprio corpo aprende, entre aspas, né, a se defender, uma resposta específica que é realizada como? Graças às células de defesa que a gente tem no sangue, os glóbulos brancos, a gente consegue, o corpo consegue perceber tudo aquilo que é de substância estranha, que pode ter invadido a nossa corrente sanguínea. Um vírus, uma bactéria, uma substância química que o corpo não identifica como fazendo parte dele. E aí, então, essas células, elas são estimuladas e são elas que vão produzir anticorpos, que são substâncias que vão ajudar a neutralizar e eliminar esses invasores do nosso corpo. Muitas vezes esses invasores são agentes causadores de doença, como eu citei os vírus e as bactérias, e aí então o nosso corpo ele vai, enquanto produz essas células, ele tem outros mecanismos também para ajudar a fazer esse combate, como por exemplo a febre, outras substâncias que são liberadas no corpo que produzem alergia, e assim são maneiras do nosso corpo tentar se defender. A gente vê que a vacina, ela estimula o quê? A vacina, ela nada mais é do que uma quantidade que a gente recebe desse vírus ou dessa bactéria, que podem estar numa forma inativa, que não vai nos afetar tanto, que podem estar mortos, ou ainda mesmo algumas partículas da parede, da membrana desses vírus e proteínas que o nosso corpo vai reconhecer como invasor, vai produzir células, vai produzir anticorpos e de uma próxima vez que a gente tomar contato com esse vírus, agora na sua forma ativa, como ele circula por ambiente, o nosso corpo já vai ter o registro daquele tipo de célula específico que vai ser produzido para combater esse agente invasor. Por isso que a gente fala que fica imunizado, a gente fica imune, porque o nosso corpo já vai estar preparado para combater aquilo sem esses dias de ficar doente que a gente percebe, né? Com febre e outros sintomas. Então, a vacina, ela consegue ajudar a prevenir a doença, a gente não desenvolvê-la, enquanto o soro, ele já é um preparado de anticorpos que são produzidos fora do nosso corpo, em laboratório, e são aplicados na gente já para combater aquilo que a gente já contraiu de doença. Então, ele não estimula o nosso corpo a produzir anticorpos e por isso é chamado de imunização passiva. Enquanto a vacina é ativa, o soro é passiva. Então, essas são as diferenças. E sim, a vacina previne, o soro ajuda a curar quando você já adquiriu. Outra pergunta relacionada à vacina que pede para vocês refletirem é a seguinte: tomar vacina é uma decisão pessoal, mas afeta a saúde coletiva. Essa afirmativa é correta? Justifique sua resposta. Sim e não, e por quê? E sim, essa afirmativa ela está correta, porque a vacina você decide, né? A princípio, você particularmente toma a decisão se você quer ir ou não tomar a vacina. Porém, se você não tomar essa vacina e você ficar suscetível a contrair uma doença, você vai ser um potencial disseminador dessa doença na sua comunidade, na sua sociedade. Portando, né, esse agente infeccioso e podendo disseminar ele por aí, principalmente para crianças que ainda não têm um sistema imunológico já mais desenvolvido, né? Porque a gente tem que ter o contato com esses agentes do ambiente
para poder estimular as nossas células e produzir as células de defesa. Por isso que a maior parte das vacinas que a gente toma é na primeira infância, tá? E é interessante falar também, não sei se vocês já ouviram falar do movimento anti-vacina que anda acontecendo no nosso mundo, que são pessoas que são contra a vacinação dos seres humanos, tá? E eles fazem isso por alegar vários motivos. Um deles seria que as vacinas causariam autismo, ou que as vacinas, ao invés de prevenir, elas que provocariam a quantidade de doenças que o ser humano está desenvolvendo. Porém, até hoje, não tem estudos que comprovem que alguma dessas situações seja verdadeira. E a gente, pelo contrário, comprova que a vacina consegue mesmo chegar até erradicar algumas doenças, tá? Vocês estão assistindo agora a situação que a gente está vivendo da pandemia da Covid-19, o quanto está sendo importante buscar, pesquisar uma vacina, porque seria a alternativa que nos livraria mais eficientemente dessa situação. E aí, por isso, a gente pode dizer que a vacinação ela é um pacto coletivo para erradicar doenças. Porque se você sozinho toma, o restante da população vai estar ainda disseminando aquele vírus, né? E eu trago algumas informações aqui para vocês que é interessante, que de 2 a 3 milhões de mortes são evitadas ao ano graças à vacinação. E se a gente aumentasse essas taxas de vacinação, porque as vacinas ainda não chegam para todos, né? A gente poderia evitar mais de 1 milhão e meio de mortes. Além disso, se você não contrai a doença, você também economiza com o tratamento que você deveria receber. Então, o cálculo é que de mais ou menos $6 seja economizado para cada $1 gasto com a imunização, com a fabricação, com a venda de vacinas. Eu trouxe para vocês aqui um trechinho da nossa Constituição Federal, à esquerda, dizendo que no nosso país, gente, a vacinação das crianças, ela é obrigatória, ela é dever do SUS, tá? Do Sistema Único de Saúde, do governo.